Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obra, essa morada que um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Olá, que bom estarmos juntos novamente. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor no livro de Êxodo, quando ele conversou com Moisés novamente após a tragédia da descida dele do monte Sinai, em que quando ele chegou lá embaixo e trouxe as pedras lavradas pela mão do Senhor, ele viu o povo numa atitude de cansaço contra Deus e criaram para si o seu próprio Deus, um bezerro de ouro. Como é que foi a persistência divina, do que ele se utilizou para que não perdesse o seu povo de volta? Ele quase os perdeu no Egito e levantou Moisés para se colocar como um grande líder e despertá-los, que eles tinham que voltar a Canaã, apesar de morarem na terra de Gósen, não viverem mais o estilo moral e espiritual do Egito, pois eles eram politeístas na sua essência de conduta. E ele queria que eles fossem como antes. E o que era esse antes? É uma vida de suor, de trabalho, cuidando da família, honrando, tendo seus bens, independente a condição financeira de cada um, porque o esforço traz a condição financeira. E tem pessoas que são felizes de andarem de bicicleta para o trabalho, outras só serão felizes se tiverem um carro mais dispendioso, digamos assim, mas isso é um interesse pessoal, nada tem a ver com o caráter, com a moral, desde que para tudo se trabalhe e se esforce num sol do rosto que não os obrigue a se esconder, não é? Digamos assim. E como que Deus fez para levantar o seu plano novamente após a tragédia
da conduta do povo em cansar de esperar Deus, porque Moisés já havia subido o monte 40 dias e eles se cansaram. No livro de Êxodo está escrito, e Deus disse a Moisés: esculpe, Moisés, para ti 2 tábuas de pedra como as anteriores, e escreve sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam na primeira, as quais você quebrou. E prepara-te pela manhã e suba pela manhã ao monte Sinai. Então as pedras foram quebradas no impulso pelo próprio Moisés. E tudo que nós fazemos por impulso, e se houver dano, nós temos que cobrir este dano, né? Cobrir no sentido de esforço, corrigir, interagir. Então Moisés subiu ao monte novamente e escreveu o que o pai tinha escrito, que nós chamamos de os 10 mandamentos. O nosso Deus é fantástico, Ele é fantástico. Ele dá uma oportunidade e também nos oferece a glória da segunda casa, que foi o caso do segundo momento de Moisés ao subir no Monte Sinai. Diz a palavra que havia estrondos e havia fogo quando Deus falava com Moisés. E ele disse: não deixe ninguém subir ao Monte Sinai. Ninguém do povo. Por quê? Porque o povo, na época, era aqueles que não continham o doutrinamento de estar perto do Pai no culto a Ele, por causa do seu dia a dia. E aquelas pessoas ali não estavam fortes o suficientes para sentir a presença de Deus. Lembre-se, Moisés estava porque ele foi príncipe, um homem intelectual do seu tempo, fez muitas coisas. Quando ele soube que era israelita, ele matou um soldado egípcio que era da corte dele, antes como príncipe, e protegeu um israelita, matando um soldado egípcio. Então, no coração, despertou nele o amor ao seu próprio povo. Para isso acontecer de maneira tão repentina, ele viu dentro da corte do Egito questões de política, questões morais que no coração dele ele não compactuava, não tinha um direcionamento para aquilo. E pessoas que têm um coração inclinado para amar só uma pessoa, para fazer da sua vida uma vida boa, não perder tempo com discussões, nem com falatórios, mas sim fazer aquilo que é certo, ser extremamente honesto e sincero, correto, amoroso, uma pessoa que tem lembranças boas da vida e traz para as pessoas que as convivem momentos bons, porque ela respeita o próximo. Essas pessoas têm e sempre terão, mesmo que deixem Deus um dia, uma segunda chance que a Bíblia chama de a glória da segunda casa. A palavra diz que o nosso corpo pode ser templo do Espírito Santo. Então, a glória da segunda casa significa o Pai de novo, outra vez. Para aquele que sempre teve uma vida jamais dedicada e forte, o meio ambiente colaborou para o exercício desta bondade, a glória da segunda casa até muitas vezes é ser pleno do Espírito de Deus, como no dia de Pentecostes. Mas o Senhor não deixa ninguém longe dele. Basta querê-lo e esforçar-se para isso. E esse esforço, ele é demonstrado. Lembra, Jesus morreu na cruz estendendo as suas mãos e salvando qualquer um que entenda o que ele fez espiritualmente na cruz. E essa demonstração nossa de fé, ela é também pública. Ela não é escondida. Através de atitudes, de olhar, de palavras, de que somos tementes a Deus. Moisés quebrou as pedras e teve que refazê-las. E o que você quebrou? Refaça, esforça-te. Nunca é tarde demais para se aproximar do Senhor. Mas lembre-se, é da maneira como Ele pensa. Por exemplo, você quer fazer um enxerto de uma árvore? Não dá para colocar um caule sem seiva nenhum, um pedaço de tronco que já foi lixado, polido, para fazer um móvel do lado de uma árvore para fazê-la. Entrar a seiva nesta madeira, isso não existe. Tem que haver seiva. O enxerto é feito de um galho, uma outra árvore, e faz enxerto numa que já tem seiva.
É assim que se consertam as coisas. O que é moral, continua moral. E o que é espiritual, continua moral. Não fazer trocadilho nem filosofia nesse meio do caminho. Que você possa entender com profundidade o que eu tentei conversar em poucos minutos sobre a essência de buscar a Deus novamente pela segunda vez e ser renovado como da primeira. Entendendo o que é espiritual e o que é moral. Espiritual foi as leis de Deus e moral foi a confecção dos novos mandamentos, das novas pedras para a escrita dos mandamentos. Mas o mesmo Deus que escreveu a primeira estava autorizando fazer a segunda, e a presença dele está nos 10 mandamentos até hoje. Isso é o espiritual. E o esforço foi de Moisés, escrevendo tudo de novo. Não é belo isso? Não é uma grande oportunidade? Quando temos de nos esforçar, Deus nos dá a oportunidade de ser como Ele. E Ele disse a Josué, ao sucessor de Moisés, esforça-te, tem de bom ânimo. E Jesus disse isso, esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No sentido de o que está em volta, moral e espiritual, que não se sente tranquilo com alguém que sabe o que quer, baseado na verdade. Uma boa tarde e foi um prazer estar com você. Tchau, até outra oportunidade.